Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um estudo da lição desse trimestre, uma lição sensacional. E antes de nós começarmos o nosso estudo da lição, eu queria apresentar para vocês o nosso jovem aqui da nossa base do Transformados, o Fernando. Seja E aí, bem-vindo a mais um galera? estudo. E nós temos um convidado especial também, que é o Guilherme Machado, que Boa noite, aceitou o nosso pessoal. convite para estarmos recapitulando a lição. E antes de nós começarmos a lição, bora para a vinheta! Vamos lá, gente. Essa lição, a gente estudou uma lição assim maravilhosa durante essa semana. Fala sobre descobrindo o tesouro. E antes de nós começarmos o estudo, que toda vez que a gente for abrir a palavra de Deus, a gente tem que fazer uma oração para que o Espírito Santo, nos conduza para a melhor forma. Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela essa oportunidade, por podermos estar te louvando e abrindo sua palavra, Senhor, que o Espírito Santo toque no nosso coração, que tudo que formos falar aqui seja para honra e glória do seu santo nome. Colocamos nossa vida em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Descobrindo o tesouro. Já pensou assim? Vocês já pararam para pensar, começando a lição assim? Do nada, vocês descobrem um tesouro? Seria maravilhoso, né? Ixi. Eu, particularmente, ficaria muito feliz, né? Descobrir um tesouro. E aqui na lição de sábado, fala sobre uma tirinha bem interessante, que vocês vão conseguir se enquadrar em algum momento aí. Não vai lá com a gente? Hoje não dá, tem um compromisso importante. Aí, qual que é o compromisso dele? Ele estava estudando a palavra de Deus. E o anjo, fazendo um relatório dele, como o anjo faz o relatório nosso todos os dias, escreveu assim: relatório do dia, vai dar bom, com o seu iPad. Então aqui, é um jovem que ele descobriu o tesouro. E não foi o tesouro em dinheiro, né? Foi um tesouro espiritual. Foi um tesouro que ele conseguiu ali descobrir como que é estar mais perto de Deus e conseguir fazer as suas escolhas. Não que ele não quisesse nunca mais ser amigo daquelas pessoas na tirinha, mas ele colocou como prioridade a palavra de Deus. E ele fez algumas escolhas ali, ele se apegou à palavra de Deus. E quando as coisas de Deus, elas são prioridades, né? Até as coisas ruins, nós olhamos com outros olhos. Eu peguei aí essa tirinha dessa forma. E quando a gente está muito apegado a Deus no contexto da Bíblia, né? Até as coisas ruins que acontecem com a gente consegue olhar com outros olhos, né? Mas isso não quer dizer que olhando por outros olhos, a gente não tem falsas expectativas, certo? Quem aqui de vocês dois já teve uma falsa expectativa de alguém? Eu já tive vários, eu sei, Gui. Eu acho que quando que a gente tá preso nessa questão de a gente não conhece muito, a gente não tem esse conhecimento de estudo, a gente geralmente cria mensagens na nossa cabeça, cria visões que talvez não sejam muito o que na verdade acaba sendo. Eu também acabei vendo essa tirinha, muito obrigado primeiramente, né, a vocês dois pela oportunidade de a gente estar aqui estudando a palavra de Deus. Eu Amém. acredito que toda vez que a gente é chamado, a gente tem que mostrar que a gente está estudando, a gente tem que mostrar para os outros também para gerar essa confiança na pessoa também para disseminar a palavra de Deus que está nos abençoando sempre. Na minha visão, tive 3 tópicos dessa lição. As duas parábolas que Deus contou. Certo. E mais uma no final, que, sim, é o cavando mais fundo, algo do tipo, né? Certo. Que, assim, ele achou o tesouro e ele vai deixar para lado qualquer outra coisa. Não vai brincar com as crianças lá, os amigos dele, ele vai ter um compromisso mais importante. Então, a palavra de Deus e o reino de Deus é o tesouro mais importante dele para ele naquele momento. E também cai mais ou menos no final da lição que eu vi a questão do cavando tesouros, que é o quê? Muitos se contentam em só, eu faço a minha interpretação da vida de Deus e da linguagem de Deus e do que ele contou para nós, só do pouco que eu li ali, do pouco que eu vou na igreja, tá bom, eu já entendi o que é tudo. Olha, eu sei que eu tenho que viver bem, eu tenho que ir na igreja todo dia, eu tenho que fazer oração,
e É pronto, e como se vou. fosse uma obrigação, né? Exatamente. Mas o que que acontece? As pessoas não, elas se contentam só com um pouco que tem e não estudam com afinco, que nem esse garoto está estudando. E o que eu até fiz uma puxadinha de uma flechinha aqui é o quê? Muitos se contentam com uma suposição a respeito da verdade. E o que que essa suposição gera? Quando que você supõe alguma coisa? Você gera uma falsa expectativa. Você gera algo que você imagina que é e não é por causa que você não estudou direito. E o seu pensamento ele fica criando expectativas sobre alguém, que às vezes você deposita uma expectativa que às vezes a pessoa não vai cumprir e as suas vai ser frustrado, você vai ter suas expectativas frustradas, né? E isso entra, Guilherme, com a história das falsas expectativas na lição que quando Jesus, o Messias, veio à Terra, o que aconteceu? Os políticos, eles tinham Jesus como vamos dizer lá, o padrão maior do exército, Coronel. o coronel, vamos dizer assim. Eles esperavam grandeza, que Jesus viesse todo fardado, né? Porque eles eram políticos, eles iam por essa linha. E aí, quando Jesus apareceu, ele era como? Uma pessoa super simples, com sandálias, que era agradável a todos, a maioria, né? Não aos políticos. E aí, o que aconteceu? As expectativas deles foram frustradas, porque a intenção dos políticos para que Jesus viesse o Messias foi para ser construído um reino, um reino terrestre. Mas o Messias veio para quê? Para que construísse um reino eterno, né? Então, quando Jesus veio a essa terra, ele não se enquadrava na imagem das pessoas que esperavam por ele, e sim, né, daqueles simples, das pessoas que sentiam que Jesus ia transformar a vida deles, não como financeiramente, mas espiritualmente, né? E isso é muito importante, porque quando a gente gera falsas expectativas, automaticamente a pessoa já se desanima da pessoa, né? Porque você fica com o intuito muito maior em cima dela e existe falsas expectativas, e naquela época muitas pessoas não deixaram de seguir Jesus, não chegaram a nem seguir Jesus pelo simples fato deles ter visto Jesus como ele era, né? E isso é interessante, que a gente pega na lição também, que quando a gente, ser humano, a gente julga as pessoas pela forma como ela é, né? E o que mais nos salva, né? O que mais nos ajuda a ficar mais perto de Jesus é porque Jesus, ele não olha seu estereotipo, né? Que fala seu físico, a roupa que você veste, mas sim o nosso coração. E foi isso que Jesus conseguiu ali conquistar no coração das suas multidões. E a gente entra na lição de segunda-feira, que fala sobre um tesouro escondido, né? Aí a gente estava conversando um pouco antes da gente começar o nosso podcast aqui. Teve 3 versões. 3 versões diferentes, mas a gente vai falar aqui que a gente não tem tempo de explicar cada versão, mas o contexto é assim: na época de Jesus, não existia banco, né? E o que acontece? Naquela época, quando Jesus veio ensinar as parábolas, existiam muitos ladrões, né? Eles entravam nas casas para pegar tudo que as pessoas tinham. O que eles faziam? Eles tinham segurança de pegar o seu tesouro, pegar o celular, pegar minhas coisas, né, em dinheiro, e eu vou enterrar. Mas ali não tinha plaquinha, tinha? Plaquinha, ele falando assim, meu tesouro está aqui. Não tinha GPS. Não tinha GPS, não tinha Eles nada, marcam né? uma Marcar a coordenada. localização, né? Então, o tesouro, eles escondiam os tesouros para que as pessoas não pegassem os seus bens, que era a única coisa que eles tinham naquela época. E aí, o que acontece, Fernando? Por exemplo, vamos falar aqui, o Fernando escondeu um tesouro, só que o Fernando morreu. Já era. Só que ele não falou para mim, né? Onde está o tesouro dele. Ele não disse. Falei, gente, mas aonde que o Fernando enterrou esse tesouro? Porque a minha propriedade era muito grande. O que acontece? Eles esqueciam, muitas pessoas mudavam e o tesouro ficava ali. Automaticamente, aqui na lição, ele fala sobre uma parábola que fala assim: o homem da parábola não é o proprietário da terra, por isso tudo que for encontrado ali pertence ao dono. E ele estava arando a terra, né? De repente. Trabalhador, né? Trabalhador, tava lá com a sua enxada, imagina a cena, né? Ele com a enxada e tal, arando a terra, quando de repente bateu uma enxada ali em algo que chamou a atenção dele. E ele, o que ele viu ali dentro, gente? Ele viu um tesouro perdido, certo? E eu queria que vocês falassem, Guilherme, vai lá pro seu lado, o que você entendeu o que é um tesouro escondido? Exatamente, Francilise. Assim, a questão
desse paralelo que você fez com a vida antiga, mesmo que não tinha esses bancos, era justamente o que Jesus usava para contar as parábolas para os discípulos, né? Certo. Então ele utilizava do que tinha na época, questão da pessoa que realmente escondia os tesouros, e ele falava, olha, tinha um rapaz que estava arando essa terra, achou o tesouro, viu daquilo lá o maior tesouro da vida dele, o centro da vida dele virou focado naquele tesouro. Então ele pega, esconde e volta para casa, faz de tudo, vende tudo que ele tem, até o que ele não tem para poder comprar aquela terra, aquele tesouro tornar Adquirir, né? dele e ele viver com aquilo. O Fernando tinha comentado, eu achei interessante a questão de, assim, será que aquele tesouro era realmente valioso o suficiente Como ele para sabia, ele? né? Como que ele sabia que aquele tesouro ia ser? Eu acredito que ele não sabia, mesmo que você Ele perguntou. arriscou, né? Ele arriscou. E quando que Jesus faz esse paralelo do tesouro com a vida eterna, com o reino de Deus, eu acredito que ele teve a mesma coisa que a gente tem atualmente com Deus. A gente tem os vestígios e a gente tem a Uhum. fé que a gente vai ser salvo, que a gente já foi salvo em nome de Jesus e que a gente está feliz e temos que A gente tá caminhar cada vez lutando para mais para isso, né? isso, Para exatamente. nossa Nos salvação. doar todo para Essa lição o aqui, reino de Gui, Deus. ela me deixou eu um pouco pensativo, sabe? É igualzinho eu tava falando com a Cis de tarde, a gente comentei agora há pouco, por quê? Ela mostrou simplesmente como Deus quer que a gente seja ousado em conhecer a palavra dele, entendeu? Conhecer a verdadeira face de Cristo. Porque a gente vive numa mornidão, né? Nós somos crentes que vivem em mornidão. A gente acha que tudo que a gente já sabe da Bíblia, a gente vive aquilo, é o que basta. Entendeu? Muitas vezes a gente defende nossa religião e não é isso que vai levar a gente pro céu, né? Então, aí mostra muito bem na tirinha, o menino ele abdicou das coisas que poderia fazer ele feliz momentaneamente e foi buscar aquilo que vai fazer feliz ele posteriormente. Assim como o rapaz aqui da parábola, o trabalhador. O que ele fez? Ele achou um pequeno tesouro, só que ele não tinha noção daquilo que tinha por trás daquela quantidade. Nós eu falei para vocês, ele foi arriscado. Porque e se ele fosse, pegava e não contentava ou não achava o valor? Só que o que Deus quis mostrar é que tudo que a gente for buscar em nome dele, a gente vai achar um grande valor. A gente não vai se perder no meio do caminho. Então, essa lição, e tipo, a gente não precisa se preocupar com o nosso estereótipo, ou de fulano, ciclano, se preocupar com coisas mundanas, mas sim o que vive na palavra dele, entendeu? Então, essa lição deixou eu um pouco mexido nesse quesito, entendeu? E tipo, que Cristo é a pérola, né? E a pérola de grande valor que fala aqui na lição de terça. E ele tem a gente como pérola, como você falou, a pérola dele. E a gente vê no finalzinho aqui que Deus uniu todas as riquezas do mundo por causa de nós, que foi dar o seu filho, entendeu? Então a maior pérola que Deus tinha, que era o seu filho, ele entregou para nos salvar, entendeu? Em forma de amor. Então essa lição tá muito, tipo, que acaba mexendo muito com a gente, né? E é interessante, você falou sobre a pérola, Fernando, que a salvação é como uma pérola de grande preço. Aí a gente pega a parábola de Jesus que fala sobre a pérola. Por que ela tem muito valor? Por que ela é tão explícita na Bíblia com relação à pérola de valor? Porque na época de Jesus, as pérolas elas eram usadas nos vestidos das realezas, né? Das monarquias, as rainhas e tudo mais usavam as pérolas e elas eram muito caras. Elas eram tão valiosas, muito mais do que esmeraldas, diamantes, safiras e tudo mais. Então a pérola, ela é fixada na Bíblia como grande valor comparado à palavra de Deus. E aí fala aqui que Jesus vê em nós um tesouro, uma pérola de grande valor, pela qual vale a pena abrir mão de tudo, sabe? Então, se vale a pena eu abrir mão de tudo, por que eu não abro, né? Isso é assim, vai muito pela fé também, É né? que Cristo não muda, né? A pérola ela é encontrada, do jeito que ela é encontrada, ela já é comercializada, Ela não colocada é preço. lapidada, Ela ela não é igual o é. diamante, uma pedra que você tem que você pega ela bruto, aí você lapida ela e aí ela se torna o valor X. E Cristo é daquele jeito, é igual a pérola, ele é ressurreto. E a gente é como uma pérola para Cristo. Nosso coração tem que ser em forma de pérola. Só que, infelizmente, por conta do pecado, a gente acaba se tornando como se fosse um diamante. Entendeu? Bruto.
que precisa ser lapidado, mas Deus, como ele acredita que tudo a gente tem, tudo tem um lado bom, que Deus não acredita no nosso lado ruim. Ele sempre espera o nosso lado bom, ele acredita que nós somos as pérolas dele, entendeu? E pode falar. Exatamente, essa questão da pérola também, eu tinha até escrito aqui no meu resuminho um pouco. Essa pérola que vem mesmo e fala que é das mais finas, intocável pelo ser humano, porque a gente vê, né? O ser humano, o que o ser humano toca, infelizmente, a gente, com a nossa natureza pecaminosa, acaba destruindo aquilo lá que é puro, aquilo lá que é a vida de Deus mesmo que ele trouxe para nós. Eu achei muito interessante você ter comentado sobre o menininho, sobre o pessoal que estava chamando ele para, por exemplo, para jogar bola e eles falaram, Certo. vamos lá, ele Aham. não tem um compromisso maior. Eu fico me pensando assim, eu fico pensando, como que aqueles dois menininhos que chamaram o rapaz que foi ler a Bíblia, o que eles pensaram, né? Eu acredito que é o mesmo pensamento do pessoal que viu o rapaz vendendo tudo para comprar aquela terra. Nossa, mas ele vai comprar uma terra vazia, o cara tá vendendo tudo, tá vendendo até o que não tem para fazer. A mesma coisa acontece conosco hoje em dia, né? Porque muitas das pessoas que você tem relação falam, nossa, Francilise, olha lá, ela gasta o sábado dela em prol de Deus, ela vai na igreja, ela tá lá sexta-noite fazendo podcast, ela tá se doando. Eu não acredito nisso, eu não vou nisso. Mas então esse movimento acontece também conosco hoje em dia. Eu achei legal também a questão. E é interessante, Guilherme, só te cortando, Não? que quando você entende o evangelho, você não aceita uma comunhão simples, Sim. sabe? Então, se eu entendi o evangelho, eu vou querer fazer algo a mais, né, do que uma coisa momentânea. E a partir E do eu momento que a encerro. gente confia na palavra de Deus, a gente acaba, as coisas do mundo pra gente acaba se tornando banais, né? A gente perde a prioridade no mundo e acaba tornando a palavra de Deus já prioritária. E daí o nosso exemplo vai falar mais do que nossas palavras, né? E eu encerro a lição, já acabou o nosso tempo, falando sobre um mandamento, que é o 10º mandamento de Deus, que fala não cobiçarás. Por que Deus fala? Porque essa é uma promessa. Porque se Deus falou pra gente não cobiçar as coisas dos outros, os tesouros dos outros, é porque ele nos prometeu que vai saciar o nosso coração. Aí fala que quando Jesus ensinava por meio de parábolas, algumas pessoas simplesmente ouviam histórias interessantes, enquanto outras descobriam verdades transformadoras e os corações delas eram transformadas. E aí a gente tem que continuar tentando para que a nossa vontade, conhecida com a vontade de Deus, né? Porque isso tem tudo a ver com o tesouro do nosso coração. E fecha aqui em Mateus 6:21, porque onde está o seu tesouro, ali estará seu coração, né? Que a gente possa estar ali mais pertinho de Jesus, para que o nosso tesouro seja o céu, né? Que quanto mais a gente, onde o nosso coração esteja, o principal esteja ali também, que é o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Vamos orar? Então a gente possa estudar cada vez mais para ter essa comunhão com Cristo e que a gente possa semear a palavra e levar para as outras pessoas também. Exatamente. Então, é igual eu falei, quando você entende o evangelho, você não aceita uma comunhão simples, você vai querer se aprofundar mais na palavra de Deus. Você ora para nós? Oro. Querido Deus, obrigado por mais um momento de estudo da sua lição, Pai. Te pedimos que o Senhor nos lapide e que nos mostre e faça o nosso coração se tornar a pedra que o Senhor precisa, que é a pérola. Pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. É isso aí, galera jovens. Terminamos a nossa lição, a terceira lição dessa semana. Curte o nosso vídeo, compartilha, mostra para os seus amigos, para vocês estarem recapitulando a lição do Parábolas. Para quem não tem a lição ainda em material, tem o site contextobiblico.com.br para que você possa baixar essa lição e estar nos acompanhando nos nossos podcasts, que vai estar no YouTube da Igreja Adventista Central de Apucarana. E quem não segue também, segue nosso Instagram, @transformados, que a gente vai estar lá com o nosso podcast, vários vídeos legais para vocês. Deus abençoe, fique com Deus até o próximo estudo da nossa lição. Até mais, valeu! Tchau. Tchau, tchau.